Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, sempre saindo bem cedo, trazendo atualizações para vocês a respeito do Vitória e também da rodada. A gente teve finalmente um jogo atrasado e o Juventude venceu o Vasco. A gente vai comentar inclusive os jogos que faltam para que a gente tenha uma noção de que pode ser que ainda esteja tudo embolado de fato. Já peço para você deixar o like, aperte no inscrever-se, eu vou falar também da base, vou falar de uma série de situações aqui. Quem volta para esse jogo contra o Flamengo, além dos dois que já foram citados anteriormente e tudo mais. Bom, sem muita enrolação, vamos começar falando, galera, a respeito, obviamente, da divisão de base. O Vitória se classificou na Copa do Nordeste Sub-20 como primeiro do grupo D. O Vitória venceu por 2-1. Faísca marcou o gol da vitória aos 38 minutos do segundo tempo. Val abriu o marcador aos 24 também da etapa final do segundo tempo e Felipe empatou para os maranhenses. O Vitória fechou o grupo D na primeira colocação com 7 pontos ganhos e no mata-mata enfrentará o CRB. O Vitória entrou em campo com o Davi no gol, Papa Terra, depois João Gabriel, Luiz Fabiano, Ivan Henrique e Cauã Vitor, e depois entrou outro Wanderson, Cadu, Lucas Lohan, que chegou a ser relacionado para o profissional, Faísca entrou no lugar dele e fez gol, e Alejandro Almaraz, o gringo o argentino, Vinícius Emanuel e Alcélio entraram Val, Paulo Roberto centroavante e Marquinhos. O técnico é Rodrigo Chagas. Eu vou colocar aqui para vocês os gols, já que a página Time SC Vitória postou os 2 gols do Leão. Vamos colocar aqui na tela agora para que você veja os gols marcados pelo Vitória. 1, 2, 3 e play na tela. Claro, obviamente sem áudio. O camisa 20 dribla o goleiro e marca o primeiro. E depois, numa jogada de escanteio, a gente vai ver que o Almaraz acaba cobrando curto. Confesso que eu não sei quem foi que fez o cruzamento, mas ele acaba cobrando escanteio curto. A bola vai para a área, o goleiro tenta tirar a bola, não consegue. Na volta, Faísca faz o segundo gol do Vitória. Vitória vence e vai pegar o CRB no mata-mata. Primeiro, obviamente, começando falando sobre a divisão de base. Depois da base, é importante a gente trazer que a gente teve uma Leoa Rubro-Negra convocada para a seleção brasileira de futsal. Vamos colocar aqui na tela. Ela foi convocada para a Copa do Mundo de futsal. E Ana, pela seleção, coleciona 2 títulos, Copa América e Copa Intercontinental, e foi segunda colocada na Copa do Mundo. Ela é camisa 10 da equipe do Vitória e foi convocada para defender a seleção brasileira. Parabéns para ela mais uma vez. Antes de continuar, eu quero lembrar para você que você pode baixar o aplicativo da Implay e concorrer a uma camisa oficial do Vitória. Basta você baixar o aplicativo, você ganha 1000 moedas logo de cara no cadastro, o QR Code vai aparecer aqui, e baixando o aplicativo você está concorrendo a uma camisa oficial. Então baixa o aplicativo para ajudar o canto, você ganha 1000 moedas para jogar, não é bet, jogo de previsão, e você, só de baixar o aplicativo de graça, já está concorrendo a uma camisa do Vitória. Vou deixar o link também na descrição e no comentário fixado. Vamos voltar aqui, tirar o rodapé, que eu salvo aqui a imagem como rodapé em play na tela, e vamos falar sobre algo que a gente pontuou muito aqui no Canto Rubro Negro. A gente sempre pontuou a urgência do camisa 9, mas a gente também sempre deixou claro que, entre aspas, só o camisa 9, não que seja pouca coisa, mas que só, entre aspas, o camisa 9 não resolveria todos os problemas do Vitória. Claro, foi uma posição muito negligenciada ao longo do ano. O Kaiser demorou para estrear, chegou aqui, teve lesão de novo, e no final das contas, hoje Kaiser é responsável por mais da metade dos gols do Vitória desde a sua estreia. Kaiser vive uma ótima fase. Ele tem 7 gols marcados em 13 jogos, salvo engano, em 12 ou 13 jogos. Ele é responsável por 58% dos gols da equipe desde então. Primeiro, fica bem claro como a posição foi realmente negligenciada, demoraram de achar um camisa 9 uau. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Só todo mundo sabia disso. Mas, além disso, demonstra o que a gente também falava aqui. Claro, o centroavante era a prioridade. A gente acabou eliminado da Sul-Americana, por exemplo, porque nossos centroavantes não conseguiram resolver os jogos, não conseguiram botar a bola para dentro nas oportunidades que tiveram, mas não era só centroavante. E o tempo passou e, infelizmente, a gente acaba vendo que mesmo com o Kaiser fazendo a parte dele, marcando 2 gols em uma partida, fazendo gol contra o Palmeiras, fazendo gol fora de... Se bem que fora de casa ele não fez gol ainda, né? Mas fazendo gol em outros jogos, ele não consegue ainda resolver sozinho, mas, claro, não estou tirando a importância dele, é só, infelizmente, sempre importante. Ai, meu pai do céu, deixar isso claro. Vamos trazer agora a respeito do
treino do Sport Clube Vitória. O Vitória seguiu com a preparação focado no duelo com o líder do Brasileirão. O Flamengo, inclusive, venceu o Internacional, diria que sem grandes dificuldades. Assistiu o jogo, o Flamengo venceu por 2-0 no Beira-Rio. Não passou nenhum grande susto, foi superior do começo ao fim. Não tem por que colocar time reserva contra o Vitória. Eu vi algumas pessoas falando, deve vir com o time reserva. Não, porque aí é o final de semana de Copa do Brasil e o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil. Então, nós devemos ter, de fato, o Flamengo titular contra o Vitória. O Vitória seguiu a preparação. As atividades foram desenvolvidas no campo Bebeto Gama e no campo do CT Manuel Pontes Tanajura. Carille intensificou a preparação, enfatizando aspecto físico, técnico e tático. Primeiro, teve o protocolo padrão na academia, aquecimento e etc. Depois, na parte técnica, a gente teve um 10 contra 10 com campo aberto e simulação de jogo. E depois teve um complemento com Carille, realizando treino específico para os zagueiros Edu, Zé Marcos, Andrei, Lucas Alter e Neres. Eu acho que tá bem claro para todo mundo o que é esse treino específico, né? Bola aérea. Sem a menor dúvida. É um treino específico de bola aérea, de cruzamento lateral, de bola parada, de escanteio. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu posso garantir aqui, eu não preciso ter visto o treino para saber que Carille treinou bola aérea, especificamente com os zagueiros. Posicionamento, ataque à bola, enfim, eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida. Os goleiros Lucas Arcanjo, Fintelman e Thiago Couto também participaram de atividades específicas com Itamar e Paulo Musso. Davi estava jogando pelo Sub-20, como a gente trouxe aqui, que ganhou do Americano por 2-1. Os treinos continuam na tarde desta quinta no CT Manuel Pontes Tanajura. Vitória treina quinta, sexta, sábado, ainda treina domingo de manhã e viaja no domingo de tarde para o Rio de Janeiro. Devem seguir de fora Mateuzinho, Baralhas, Claudinho, Romarinho, Cáceres e Rubem Ismael. Até o momento do que eu apurei, a mesma coisa. Segue muito difícil que eles voltem. Com relação a uma volta além de Ronald e Zé Marcos que voltam de suspensão, eu vi que o William Nogueira havia falado sobre o William Oliveira, Marcos Guedes do Resenha do Leão também falou, eu vi também que Anderson, canal do Dinâmico, Galindo na verdade, acabou falando. Então o William Oliveira de fato está de volta à disposição. Quero saber se ele seria titular no seu time como primeiro volante no lugar de Hila, se você ainda manteria o William Oliveira no banco, se para você ele não é primeiro volante. Quero saber a sua opinião e qual seria o time que você colocaria em campo com as peças que a gente tem, com o retorno de Ronald e Zé Marcos e com essa quantidade sempre absurda de desfalques para enfrentar o líder do campeonato, com certeza com cerca de 60 mil pessoas. Um time que não perdeu ainda como mandante, o Vitória que não venceu ainda como visitante, ainda tem esse monte de desfalque, mas nós vamos pelo imponderável, né? Afinal de contas, essa é a graça do futebol. Se fosse sempre preto no branco, não seria futebol. Falando sobre preto no branco, mentira, não tem nada a ver. Eu tentei fazer um gancho, mas não deu certo não. O Juventude venceu o Vasco. Na verdade foi verde e branco no preto e branco, né? Horrível essa piada, desculpa. O Juventude venceu o Vasco e chegou a 18 pontos. Além da pontuação ter ficado próxima da pontuação do Vitória, o Juventude agora está um ponto atrás do Vitória, ele já tem 2 vitórias a mais. O Juventude já tem 5 vitórias no campeonato, o Vitória só tem 3. O que me preocupa bastante. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente não tem um campeonato tão resolvido assim por motivos óbvios, porque ainda faltam 18 rodadas, mas eu vou tirar minha câmera da frente, porque ainda faltam alguns jogos mais difíceis. Vamos colocar aqui na tela os jogos que faltam. O Juventude ainda pega o Palmeiras no Allianz Parque. É o jogo que o Juventude está devendo. O Vasco pega o Bahia em São Januário. A gente não tem data ainda para nenhum desses jogos, tá? O Vasco pega o Bahia em São Januário. O Bahia brigando aí pelo G4. O Sport pega o Flamengo na Ilha do Retiro e o Atlético Mineiro fora de casa. Tô colocando o Sport no bolo ainda, tá? O Santos pega o Palmeiras, ou seja, o Palmeiras pega o Juventude no Allianz e o Santos na Vila Belmiro, sendo que esse jogo pode ser até no Morumbi, né? Porque o Santos vem mandando alguns jogos lá, mas eu acho difícil que seja. O Atlético Mineiro recebe o Fortaleza. O Fortaleza pega o Atlético Mineiro fora de casa no jogo que falta, lembrando que o Galo perdeu pro Grêmio em casa. E o Grêmio pega o Botafogo dentro de casa. Os confrontos não são fáceis. O Juventude pega o Palmeiras fora, o Santos pega o Palmeiras em casa, o Vasco pega o Bahia em casa, o Fortaleza sai para pegar o Atlético Mineiro, o Grêmio pega o Botafogo em casa. Mas a real, meus amigos, é que a gente fala e no final não adianta ficar rodando em círculos. O que a gente precisa é que o Vitória vença. A gente precisa de um resultado fora da curva. E todo vídeo agora, até a janela fechar, todo vídeo, você que sempre vê alguém falando besteira, que o canto não cobra, que o canto não pressiona, eu faço questão de até dia 2 de setembro lembrar que a gente ainda precisa de um ponta esquerda, a gente ainda precisa de um zagueiro, a gente ainda precisa de um volante, por que não? A gente ainda precisa talvez de um lateral esquerdo ou de um lateral direito. Eu tô falando talvez porque
Pode ser que o clube não tenha mais esse recurso financeiro, mas no mundo ideal a gente precisaria de mais reforços. E lembrando que hoje é quinta, amanhã obviamente é sexta, e a gente tem a semana que vem toda, contando os dias úteis, a gente só tem de semana cheia até a janela fechar. Semana que vem, quinta, sexta, final de semana não conta para inscrição. Semana que vem, semana cheia, segunda-feira, dia 1º, dia 2 fecha. É isso aí. Fábio Mota foi pro Charla falar que tava procurando zagueiro, que tava procurando ponta esquerda e até agora nada. 21 de agosto, a gente já tomou as porradas, a gente não consegue vencer. O elenco precisa de mais qualificação. O tempo tá passando, o tempo tá passando, o tempo tá passando, o tempo tá passando. Juventude já ganhou do Vasco. Juventude com Carpini tem 7 pontos em 9 jogos, é bom que se diga. Não que eu acho que Carpini tinha que ter continuado. Não me entenda errado, o Carpini não tinha que ter continuado. Mas chegou no Juventude, está fazendo um trabalho semelhante, talvez, ao que ele fez aqui ano passado. Já tem 7 pontos em 9. O Vasco deu 6 no Santos, mas já perdeu do Juventude. O Vasco, acho que ainda vai oscilar bastante. Mas, para além de ficar olhando para os outros, eu quero saber como é que eu vou resolver o meu problema. Como é que eu vou contratar? Como é que eu vou achar o resultado no Maracanã? E como é que eu vou achar um resultado no Barradão contra o Atlético Mineiro, contra Hulk, Scarpa e etc. Eu quero saber o que é que o Vitória vai fazer para se virar e ganhar jogos improváveis começando no Maracanã. Então faço questão de até dia 2 de setembro, você que está assistindo, faça questão de sempre que eu faço questão não, mas eu faço questão e se você puder, sempre alguém falar que as mídias não cobram, que as mídias não apertam, eu estou falando que nominalmente até dia 2 de setembro, fora o que a gente já fala todos os dias, todos os momentos, que é um absurdo se a janela fechar, o Vitória não trouxer mais ninguém. Se o Vitória não trouxer mais ninguém, o risco do rebaixamento fica ainda maior do que já está. Eu preciso deixar isso claro. Espero que Fábio Mota e Gustavo Vieira resolvam a situação deles. Quero saber sua opinião disso tudo. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir até aqui. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Um abraço, galera. Valeu, é nóis. Fui!